Salve pessoal! Então, eu tinha na realidade um programa para as nossas semaninhas e eu queria fazer vídeos paralelos. Infelizmente, nós estamos vendo aí tudo que está acontecendo e por conta disso eu estou passando para vocês um primeiro vídeo, só que esse é diferente dos outros, né? Ele é um vídeo organizado de forma diferente porque ele é uma videoaula. Ele não é só revisão, não é só uma discussão solta, ele é uma videoaula, não é paralelo às aulas, ele é uma aula mesmo, tá? Vocês viram que as instruções que nós recebemos foram, perdão, de passar aulas, então eu estou passando aqui a aula que aconteceria hoje. Fiz algumas mudanças estruturais, né? Nós não vamos ter condições de fazer a discussão que eu esperava fazer. Puxei outras discussões que talvez sejam até mais interessantes aí para vocês. E eu gostaria justamente então de fazer a condensação de algumas questões teóricas. Vou deixar essa aula para vocês aqui com discussão de casos dentro dela, e aí vou deixar atividades paralelas para vocês resolverem. A partir de hoje eu também estou no horário de aula disponível via chat para vocês. Tem um chat montado lá para a gente bater um papo se vocês quiserem. E eu vou deixar um fórum aberto também para o caso vocês quererem tirar alguma dúvida. Beleza? Eu não vou me alongar muito, eu quero justamente partir diretamente para o vídeo. Nós já estamos aqui às 5 horas da tarde, então ficou um pouco em cima. Não vai ser assim um vídeo muito longo, eu imagino. Tá? Eu quero discutir algumas coisas com vocês aqui, trabalhar algumas noções de semiótica com base no que a gente discutiu até agora, tentar trazer algumas noções novas aí para vocês, tá? Se vocês me permitirem, eu vou continuar tomando meu cafezinho aqui. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, né? Eu não vou fazer aqui a revisão de Peirce de novo, a gente já fez isso na última sessão, mas eu queria justamente entrar um pouquinho, de uma maneira um pouco mais vertical, nos autores que promovem uma revisão do pensamento do Peirce e que promovem de alguma maneira o avanço da ciência da semiótica ao longo do século XX. O Peirce, como eu falei para vocês, ele é um cara que no começo do século XX trabalhou sob o mecenato da Lady Welby, então ele tinha alguns atributos muito peculiares na produção do pensamento dele. Ele era um purista no sentido científico, era obcecado com metodologias. Um pouquinho disso a gente discutiu na última sessão, só para eu colocar em ordem. Nós falamos lá na primeira sessão de processos dedutivos, indutivos e retrodutivos, e com base nesses processos de primeira idade, segunda idade e terceira idade, né, que são os eixos centrais da filosofia dele, do pensamento dele no âmbito semiótico. E a gente discutiu algumas questões de limites da linguagem e assim por diante. O Peirce ele não está muito preocupado com a questão dos limites da linguagem. Isso a gente incluiu como uma discussão extraordinária porque é necessário para entender o que ele está fazendo. Veja, não existe a obra do Peirce ela não é contínua, ela é uma obra longa, ela tem várias fases. Né? Isso que a gente está colocando permeia mais ou menos todas as fases da obra, é um resumão, por assim dizer. E a obra dele tem algumas características tonais bem fortes. Por exemplo, o Peirce ele foi um pensador analítico daqueles, assim, né? Um pensador analítico super incisivo, bastante obcecado com a clareza no que diz respeito aos esclarecimentos da cognição humana. Desculpa, só está aqui do lado, tá? Então ele tinha basicamente um tom analítico muito forte no pensamento dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele procurava ter propriedades e categorias claramente definidas e procurava ter a divisão desses instrumentos feita de uma maneira que permitisse precisão nas conclusões. É difícil você encontrar nos textos do Peirce uma análise mais pormenorizada de elementos que sejam especificamente postos a partir de outras obras, outros textos e assim por diante. Ainda que ele faça várias citações, é um homem muito culto, né? Mas é mais raro de ver. Tem um livro do Humberto Eco chamado Signo de Três, em que existe uma discussão muito interessante, aliás, a respeito, né, todos os autores que participam ali estão fazendo essa mesma discussão, a respeito das características semióticas da obra de determinados autores, em especial ali o Conan Doyle e o Sherlock Holmes, né, que lá pelas tantas é inclusive chamado de consultor semiótico, o que lhe cai muito bem. Né? Então eu acho que dali a gente tem um exemplo muito vivo, muito interessante e lúdico, numa brincadeira a respeito do que significariam os instrumentos da semiótica. Veja, o Peirce naquele texto ele é comparado de certa maneira com o Sherlock Holmes. Né? Inclusive conta-se uma história dentro do livro do furto que teria acontecido de um relógio de bolso do Peirce, de como ele teria procurado investigar isso, e tem todo um exercício ali, uma brincadeira lúdica, em que ele vai tentar um jogo lúdico, né, um processo lúdico, perdão, em que ele vai tentar descobrir quem foi que furtou o relógio dele, vai tentar mostrar sinais, vai tentar jogar com a arquitetura jurídica mostrando que seria desvantajoso para a pessoa continuar a esconder o malfeitor. Então ele malfeitor não é que é o termo que eles usam no texto, né, mas o Peirce lá pelas tantas encontra o relógio dele numa casa de penhores, disputa com o dono da casa de penhores, com a dona da casa de penhores. O relógio, fala que ele vai pagar pelo relógio o preço que ela pede para levar embora, mas que seria melhor ela devolver
os pertences dele, porque ela não pode chamar a polícia, mas ele pode, que seria para desvantagem dela e para desvantagem de todos. Então tem todo um jogo de convencimentos mútuos e de representações significantes ali. Mais ou menos como acontece com Sherlock Holmes em todas as histórias dele, né? O que ele faz na realidade é ler os sinais que estão presentes no ambiente e promover um processo indutivo. E isso deixa mais claro o que significa a indução e quais as possibilidades equívocas da indução dentro do pensamento persiano, assim como também as possibilidades de deduções que talvez não sejam bem o caso, né? Um exemplo de equívoco indutivo possível. Lá tem uma brincadeira que é feita no Xangô de Baker Street, inclusive, né? Eles comentam lá pelas tantas, o sujeito tirou um anel do dedo, então tem a marca do anel. E ele diz assim, claramente esse anel que foi tirado do dedo era uma aliança, porque afinal das contas usou por muito tempo. E aí quando o Watson vai perguntar para o sujeito, ele fala assim, e esse anel era, ele acertou? O anel era mesmo uma aliança? Ele fala, não, era um anel qualquer que eu sempre usei, eu sempre gostei de usar. Então às vezes o processo indutivo ele te permite, e isso é interessante, ele causa determinados equívocos porque ele te permite uma entrada inicial naquilo que é a experiência superficial, né? Uma experiência de face, e lembrem bem desse termo que ele vai ser importante. Mas não te permite a reconstrução narrativa que está por trás disso, te permite a imaginação narrativa, né? Eu comentei com vocês lá, por exemplo, na última sessão, a lista de compras do pêndulo de Foucault. Ela te permite supor várias coisas, mas não necessariamente te permite explorar determinadas verdades. Um processo dedutivo, por seu turno, ele pode cometer equívocos sobretudo na medida dos condicionais e da inversão das premissas de condicionais, né, que é o que o Wittgenstein fala no final das investigações filosóficas. Né? Se chove, uso guarda-chuva. Chove, logo, uso guarda-chuva. Não chove, logo, inconclusivo. Posso usar guarda-chuva ou não, né? Pela lógica formal não funcionava bem assim. Então a gente tem essas possibilidades equívocas e elas são, né, dentro da indução e da dedução, supridas por meio de hipóteses retrodutivas em alguns momentos, como a gente já discutiu, ou por meio de estratégias extraordinárias. E é nessas estratégias extraordinárias que eu estou interessado hoje. Como o Peirce era um pensador analítico e estava muito concentrado em seus próprios problemas, suas próprias estruturas, e como denota, como assinala a própria Lady Welby, nós podemos supor que ele era um pensador um pouco afastado da realidade dele. James, por exemplo, que foi aluno dele, pupilo dele, e trabalhou na filosofia da mente, na filosofia da cognição, uma série de elementos ali que poderiam ser utilizados para o engrandecimento e para o aprofundamento do pensamento analítico nas suas palestras de Harvard e assim por diante. Ele também tem um pouco dessa questão desse alijamento em relação à materialidade. Então aí a gente já vê o desenho do pensamento peirciano. Ele não é muito prático. Ele pode ser aplicado, mas ele está muito longe de categorias funcionais, de categorias presentificadas, né? É difícil você conseguir encontrar a maleabilidade necessária para a aplicação do momento e do elemento do signo dentro do contexto específico do pensamento peirciano. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente tentar promover a revisão, centrada em dois autores, que são o Benveniste e o Eco. O Benveniste está aqui embaixo, né? Esse aqui, e o Eco, que está aqui em cima. Só as duas imagens aí para vocês terem uma ideia também já da fisionomia dos distintos cavaleiros, já que a gente opera tanto com a questão da semiótica. E aí começa todo um processo de revisões, né? O Benveniste, por exemplo, quando ele fala sobre a questão da revisão da semiótica, nos seus estudos de linguística, notadamente, ele recupera Peirce falando, olha, realmente ele foi o ato inaugural da nossa ciência, ele é corifeu da nossa ciência, ele é o perpetrador de um processo de um estudo mais aprofundado de uma teoria das representações, que é a definição que o Sebeok dá aí para a semiótica, né? Inclusive o Sebeok participa desse livro do Eco aí falando, né, que vai comentar justamente sobre o Sherlock Holmes e os sinais e tal. E ele vai dizer assim, olha, é necessário, no entanto, a gente ter em mente que é preciso filtrar e trabalhar pelos procedimentos revisionais dessa produção que o Peirce colocou. O Peirce ele era obcecado com a produção linguística propriamente dita, ele era de alguma maneira muito obcecado e muito vinculado à própria leitura de estruturas gramaticais, estruturas sintáticas, então ele estava muito preso à construção formal da linguagem, muito embora ele já tivesse consciência de uma expansão de outras dimensões, né? A gente diz que uma linguagem, sob o estudo ou sob o enfoque da filosofia da linguagem, ou sob o enfoque da semiótica, ela vai ter três dimensões, né? Uma semântica, uma sintática e uma pragmática. O Peirce ele permanecia sobretudo nas duas primeiras para tentar entender a terceira. Ele enfatizava principalmente a estrutura sintática para tentar entender os outros ângulos de ataque. Isso é interessante, aliás, que o primeiro Peirce ele tinha uma leitura semântica muito mais forte, talvez muito mais ligada a uma ciência hermenêutica, como vai dizer o Eco mais para frente, e a estrutura sintática ela vai ter um desenho um pouco mais sinuoso,
no sentido específico de te permitir a leitura da linguagem enquanto uma cadeia de funções, né? E na cabeça do Peirce, isso era um pouco a maneira dele enxergar como a linguagem teria um impacto pragmático, ou seja, como ela teria uma vitalidade social, uma relação com o fenômeno, como ela geraria impacto e geraria sentido no mundo, como a linguagem efetivamente permitiria desenhar o pensamento, né? Eu comentei com vocês em brincadeira, nós não pensamos racionalmente, pensamos por meio de representações. O salto do pensar racionalmente para o pensar em representações seria o abandono do semântico e do sintático em benefício do pragmático. Para colocar de outra forma, no sentido cognitivo, o semântico seria o nosso pensamento restritivo, ligado a conceitos rígidos que são conectados logicamente com precisão, né? Então eu defino o que é um relógio para saber se o objeto está diante de mim é um relógio. Isso é profundamente demarcado por uma estrutura semântica. A estrutura sintática ela já vai conectar as palavras como funções e a partir dali ela vai extraindo significados, né? Então seria dizer, por exemplo, olha, quando eu coloco, por exemplo, a palavra agir, não se trata tanto do seu significado, mas da maneira como ela é construída sintaticamente, dos sufixos, dos prefixos, das posições sintáticas, né? E de como essas posições sintáticas geram uma relação um pouco mais constitutiva da palavra, né? E que outras alternativas você tem, o que a palavra não é, né? Então, quando eu falo, por exemplo, quando a gente falou, por exemplo, em fato jurídico, a gente poderia, ao invés de fazer análise do fato, né, do termo fato, como a gente fez, por meio de construções de significado, construções etimológicas, a gente poderia pensar, não, peraí, fato vem de fazer, né? Facere, facere. E esse verbo ele vai justamente determinar uma capacidade de colocar algo em movimento no mundo, gerando uma consequência permanente. Ao contrário de outras leituras, como a leitura do agir, por exemplo, que é gerar movimento, mas de maneira dispersa, solta, sem a necessidade ou comprometimento de uma consequência fixa no mundo. Então aqui você tem duas posições que são mais funções, são mais functores, né, pedacinhos de funções, do que propriamente palavrinhas de dicionário. E o pragmatismo ele tem uma característica, uma peculiaridade muito grande, porque ele também significa que nós não estamos mais pensando nem na rigidez da lógica, nem no movimento da função, nesse jogo de movimentos e funções, mas nós estamos pensando naquilo que a cognição cinzela. Então, se no primeiro momento nós temos um mapa lógico, e no segundo momento nós temos cálculos que vão desenhando de antemão nosso pensamento, num terceiro momento o pensamento vai acontecendo segundo a conveniência das coisas, né? No primeiro momento ele te dá termos que são praticamente que não compreendem a mutabilidade do significado, né? Então se eu parar para pensar, por exemplo, no termo cara, né, que vai se tornando gíria, né, cara de animal, né, depois vai se tornando uma gíria e tal, e vai sendo desconstruído, né. Eu posso parar para pensar nesses termos, eu posso parar para pensar em termos jurídicos, inclusive, que perdem o seu significado ou se desmancham. Então, o velho termo mulher honesta, sabe, né? Enfim, essa parafernália ideológica do passado. Existia significado para isso e ele foi se desgastando e se destituindo por transformações sociais, por transformações, né, dos domínios de conhecimento. E ele não vai. Essa primeira parte, essa primeira fatia, ela não consegue entender essas transformações. Ela trabalha dentro de modelos e lugares estanques. Então ela tem definições claras, ela tem definições rígidas, né? Por exemplo, a definição de raça. Se você pegar a definição de raça no 19, ela é uma, né? Então você vai ter uma definição de raça que está mentalizando, está pensando na nossa proximidade ou afastamento em relação aos primatas. E as raças, aspas, menos evoluídas são mais próximas e as que não são tão evoluídas, as mais evoluídas são mais distantes, né? Aí a gente entra o 20 falando de raça, daí a gente começa a perceber uma mudança radical no termo, né? A gente começa a associar raça com etnia, isso vai distorcendo e criando ruídos, raça com religião, isso vai criando ruídos. Depois a gente tem um evento histórico gigantesco, é o evento do Holocausto, que muda completamente a nossa percepção de mundo. A gente começa a entender que o termo raça se aplica a certas espécies animais, mas não a nossa, e nós nos entendemos até aí como animais, como a gente já comentou. E daí nós superamos esse plano e chegamos a um ponto em que o termo raça nem sequer mais pode ser usado para nós, ou por nós, né, nesse sentido, e já não faz mais sentido, já não tem mais cabimento, porque não existem para nós diferenças que justifiquem o uso e porque não cabe na nossa espécie. Então percebam a transformação terminológica. Só que se você for olhar o discurso pelo sentido semântico, cada estrutura semântica ela é estanque, ela só entende aquele universo em que ela está presa. Se eu for analisar sintaticamente, eu posso pensar, por exemplo, nas posições relativas do termo raça, né? Discriminação racial, discriminação de raça, né, ou por raça.
discriminação, ou perdão, raça ariana, raça pura. Né? Então, vocês já começam a entender aqui que existem posições diferentes. Então, num âmbito, a gente sai de uma relação que coloca raça como substantivo, e ela vai aos poucos se tornando atributo de seres humanos e depois atributo de práticas não aceitáveis, fazendo aqui uma análise racional e fria. Né? Seria mais ou menos essa ideia. E por fim o pragmatismo, que vai determinando como nós alinhamos e como nós desenhamos nosso conhecimento. Se a gente for levar em consideração pelo sentido lógico, o termo raça tem que ser considerado em todo esse leque. Mas nós não aceitamos isso. A gente já abandonou certos usos do termo, para nós são ideologicamente absurdos, são humanamente inaceitáveis. Então a gente jogou fora e ficou só com aquela restrição. A cognição, na prática, ela se amolda às representações simbólicas que ela tem e ela vai construindo aquilo que nós chamamos na última sessão de sistemas sêmicos próprios. Tá? O Benveniste ele enxerga isso. Tá? Tudo isso para dizer o seguinte para vocês. O Benveniste ele começa a enxergar essa limitação que o pensamento do Peirce propôs e ele começa a entender que não é a semântica e a sintática que vão estruturar em nenhum momento um vínculo maior com o pragmatismo. O último Peirce já tinha uma visão mais clara do que significava o pragmatismo e da sua centralidade para o trabalho linguístico. Mas é o Benveniste que vai fazer esse negócio eclodir, vai dizer assim, olha, na realidade a gente tem que olhar para cá, a gente tem que abandonar um pouco o vernáculo, aquela estrutura castiça da linguagem, aquela origem informal, e a gente tem que tentar entender a linguagem como uma forma de expressão de individualidades, de relações, de universos que não estão originalmente colocados dentro dessa cadeia de códigos. Então quando o Benveniste vai falar isso, ele abre uma porta que é muito interessante, ele vai dizer, olha, já existem universos que estão tangenciando essas realidades. Pega, por exemplo, todo o estudo da psicologia e da psicanálise. Ele está trazendo à tona representações simbólicas que estão aos poucos se inserindo no contexto de produção das linguagens. E toda vez que eu faço um acionamento linguístico, eu não estou fazendo o acionamento de um significado ao lado de uma relação funcional, de uma posição sintática, ao lado de uma rede de sintagmas ou de uma rede de signos. Ao contrário, eu estou levantando isso e a rede vem toda junto, como nós discutimos na última sessão. Como é que isso acontece, no entanto? Veja, se eu falo raça, por exemplo, na leitura tradicional, eu não vou parar para pensar que isso envolve a história do Holocausto. Eu não paro para pensar, isso não está presente na lógica num primeiro momento. Tá? Num primeiro momento. Não existe uma discussão imediata sobre o Holocausto, não existe uma discussão imediata sobre o processo de escravidão, mas tudo isso está presente, está latente, fervilhando ali. Então, se eu falo raça, automaticamente isso se levanta e vem à tona. Se eu falar para o Rafael, por exemplo, sobre raça, isso é uma coisa. É um termo para ele quase alheio na experiência de vida, na experiência de infância dele. Se eu falo isso para um afrodescendente, a conversa muda completamente de figura. Ele é um termo lesível, é um termo duro, é um termo difícil de resolver, por conta das experiências de vida, por conta das intensificações simbólicas. Tá? Quer ver um exemplo besta pra caramba, agora invertendo totalmente o polo? Pelourinho. O Pelourinho, historicamente posto, etc, etc, etc. Porque o Pelourinho era símbolo de fundação da cidade, de origem de uma Câmara de Vereadores, era a representação do símbolo de autoridade. Inverte agora e fala sobre a questão da compreensão do Pelourinho segundo as políticas raciais. Você vai ver que o Pelourinho nada mais é do que, literalmente, institucionalização de políticas de separação, segregação, de violência contra determinados grupos. Então, a maneira como nós estamos colocando essas representações simbólicas, ela suscita esses sistemas sêmicos, só que eles nunca vão aparecer do mesmo jeito para todos. Eles têm um espaço comum de partilha, tá? Que é determinado por uma série de fatores, experiências comuns. Ele é determinado por relações de troca, ele é determinado por certa medida de consciência de alteridade, ele é determinado por certas relações que são objetivamente plasmadas, pavimentadas na linguagem. Né? Você pensa, por exemplo, para a gente chegar hoje ao regime de políticas públicas contra a discriminação racial que nós temos, quanta discussão não teve que acontecer desde as décadas de 70 e 80 para que hoje o esforço fosse coroado a partir de 2010 com a exposição de motivos em leis que tentam proteger indivíduos da discriminação racial com o acionamento de práticas normativas um pouco mais radicais, mais pesadas, para punir eventuais infratores. Então vocês imaginem o tamanho da discussão que foi projetando e condensando e estabelecendo e sedimentando essas representações simbólicas. E, volto a insistir, tem coisas que permanecem além. Não tem como Rafael, por exemplo, se colocar na posição de alguém que sofreu qualquer tipo de discriminação, porque o Rafael não pertence aos grupos discriminados, ele não tem acionadores de discriminação. As outras pessoas têm outras pessoas que têm.
Então as experiências são muito diferentes e as marcas, os legados do inconsciente são muito diferentes. E é isso que o Benveniste está se referindo. Ele está dizendo basicamente, olha, você pode ter todo um arcabouço de significantes que tem uma origem vernacular. Você pode ter toda uma estrutura de funções sintáticas, mas elas não operam do mesmo jeito. Né? O Mikhail Bakhtin, por exemplo, falaria a respeito da ideologização das linguagens, né? E sobre como a linguagem não tem um ponto de neutralidade. De novo, guardem esse termo que ele vai ser importante daqui a pouquinho. Tá, isso aqui é o tema da discussão que eu estou propondo aqui. E aí, numa toada um pouco diferente, não é nem que o Benveniste entenda não existe linguagem neutra, ele não está preocupado com isso, ele está justamente tentando mostrar por que isso acontece. É uma coisa que Bakhtin não estava muito preocupado em mostrar, porque ele estava mais interessado nas inclinações e tendências específicas das ideologias e das práticas sociais instruídas para a linguagem. O Benveniste não, ele está tentando entender como a linguagem se ancora, como ela busca esteios, como ela faz o afloramento comunicacional dela com base nessas estruturas arquetípicas, nesses desenhos, nessas produções sintagmáticas. Quer ver outro exemplo? Ó? Se eu falo, por exemplo, aqui em mitologia grega, para minha geração falar em mitologia grega é uma coisa. Ela é mais central para a nossa formação. Para a geração de vocês, ela não é tão central assim, ela é mais uma entre muitas opções, entre muitas alternativas. Por quê? Porque os sistemas sêmicos foram construídos ao longo da formação e da sedimentação de longos discursos, e por isso nós temos formações e olhares diferentes. Um homem e uma mulher não vão olhar para a mesma situação do mesmo jeito. Né? Se eu for, por exemplo, falar sobre o quesito discriminação com uma mulher, é evidente que a discussão vai ser muito diferente. Né? Se eu for falar sobre o quesito discriminação com um jovem, é muito diferente. Né? Porque eu hoje, com 40 anos de idade, 39, 40 anos de idade, eu pertenço a um universo em que o questionamento das minhas posturas não é tão intenso. As pessoas tendem a deixar a gente em paz quando a gente envelhece. É engraçado. Por que elas tendem a fazer isso? Porque elas entendem de alguma maneira que existe ali uma postura, um investimento de tempo e um investimento de práticas que vão desenhar determinados resultados. Mas quando a gente é mais jovem, as pessoas elas entendem que ainda existe algo em formação e por isso elas entendem que elas têm possibilidade de influenciar muitas vezes, ou que elas têm a possibilidade de criar discussões e choques, e entre choques. Enfim, essa diferença de posições, esse desnível, não é bem no sentido de ser mais ou menos, né, mas esse desnível no sentido de haver uma diferença, um fulcro diferente, um lugar diferente de balanço nesses posicionamentos faz com que o fluxo das relações seja muito distinto. E é isso que o Benveniste está tentando levantar nesses modelos e sob essas designações específicas aí dessa autoridade teórica. Né? Isso muda, portanto, a estrutura de leitura dos signos. O signo ele deixou de ser lido, então, a partir desse momento, como se fosse só uma soma de significados, como se fosse algo a ser interpretado, ou como se fosse uma posição relativa numa função. Né? Por exemplo, só para dar um outro exemplo da situação, né? Eu falei agora, por exemplo, que raça pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo. Ela pode ser um sujeito, ela pode ser um objeto, mas ela também pode ser um adjunto qualquer. Né? E essas posições sintáticas mudam o peso e a densidade das coisas. Porque enquanto é substantivo, caracteriza a essência. Rafael é da raça caucasiana. Isso caracteriza algo. E veja que interessante, quando eu digo raça caucasiana, tá? Perdoem aqui, lógico, a ignorância conceitual e teórica, né? Mas é de propósito. Essa raça caucasiana, a raça anglo-saxônica, a raça lusitana, essa ideia de raça, ela estabelece uma arquitetura civilizatória, cultural, traços inerentes ao indivíduo que estão além da cor da pele. Né? Que diziam antigamente, né, bem antigamente, a raça negroide, nesses termos horrorosos. Veja, ele envolve uma inferiorização. Percebem? Então, esses lugares são lugares característicos porque estão substancializados. Se é um substantivo, ele tem propriedades. Se ele está adjetivado, ele é uma propriedade de. Então, ó, Rafael, se eu digo assim, a qualidade racial dele sei lá, ser branco, a qualidade racial dele é tal, tal, tal. Essa qualidade racial está acoplada ao indivíduo, ela é mais um atributo. E agora você criou um desgaste suficiente no discurso para dizer, olha, não há qualidades inerentes ligadas a, mas aquilo está ligado a uma outra essência. Há um ser humano que, por coincidência, tem pele branca. E veja que daí o discurso tem que ser modificado mais uma vez, porque isso significa que a cor da pele
e agora entra o desgaste final, não diz respeito especificamente à formação de raça, diz respeito simplesmente a mais um atributo físico que nenhuma relevância tem em nenhuma outra linha de raciocínio, perceberam? Então você sai de algo que é essencial e, portanto, guarda propriedades próprias, a algo que passa a ser acidental diante da essência do indivíduo, a algo que passa por uma transferência absolutamente acidental no corpo do indivíduo e não mais em sua essência. Perceberam? Então essa jogada é que está sendo colocada e é isso que muda a estrutura do signo. Ele reposiciona as funções sintáticas e os significados de acordo com as experiências. Agora, lógico, evidentemente, essas experiências podem ter caráter material, psicológico e assim por diante, né? Veja, é interessante observar que essa totalidade que é produzida, essa ideia, né, de transposição dessas qualidades analíticas anteriores que estavam presentes no Peirce, que é feita aí pela leitura do Benveniste, ela não completa o quadro de modo algum. Ela ainda depende de transições posteriores. E aí você chega, por exemplo, no Umberto Eco, que vai fazer uma leitura agregada desses elementos. E ele vai começar a reposicioná-los, tentando entender como eles fazem a afetação estrutural em um sentido mais específico. Então notem que a gente está cada vez se especializando mais. No Peirce a gente viu lá, olha, tem signos, a gente pode conectá-los logicamente, funcionalmente, eles têm um certo impacto. Aí o Benveniste vem e fala, não, peraí, esse impacto, esse certo impacto é central. Ao contrário, as estruturas vão se adaptando a esse impacto, o suposto impacto, né? Que na realidade é o olhar original sobre o signo. Ele está aumentando o alcance do signo, né? E agora Umberto Eco vem dizer assim, olha, a grande questão, o grande problema que nós temos não é tanto onde eu posiciono a relação mais sintomática, mais central do signo. Meu problema é que todas essas relações estão presentes e eu posso adotar posturas diferentes a depender da leitura que eu faça, e isso é o mais importante. E se eu fizer isso, a minha pergunta passa a ser: em que medida atributos psicológicos, sociais, culturais, da experiência, do discurso influenciam a tecidura do signo e recebem algo do signo? E em que medida isso transforma as estruturas ou põe as estruturas em uso? Tá? Umberto Eco ele tinha essa visão dúplice da linguagem, sobretudo ali na obra aberta ele vai falar isso, ele vai dizer assim, olha, de um lado é evidente que você tem todas as práticas descritivas, analíticas, estruturais, gramaticais do idioma, tá lá. É uma reserva instrumental que você tem. Agora, do outro lado, você tem um circuito pragmático poderosíssimo, que está colocando esses elementos em movimento e está se servindo dessas regras, mas está alterando, está encontrando aquela licenciosidade, o jogo do ceticismo, está incluindo na linguagem a possibilidade do riso, a possibilidade do rompimento de posições, o jogo literário. Então ele está colocando em choque duas realidades muito distintas. E esse choque permite forças produtivas e criativas dos dois lados, né? Então, basicamente, quando a gente começa a chegar a esse ponto, nós começamos a estudar outros alinhamentos. Quer ver um exemplo? Eu acho que é um exemplo pivotal na obra do Umberto Eco, a leitura do Apocalípticos Integrados. Tem tantas outras sobre os ombros de gigantes, a própria literatura dele, se você pegar, por exemplo, o Nome da Rosa, ele é de uma construção significante e semiótica maravilhosa. A obra inteira dele está recheada de traços semióticos. Baldolino, Cemitério de Praga, tudo que você lê dele tem essas implicações, principalmente as obras de fundo literário, né? Que tem essa batida justamente, que revisitam determinados favoritos. O Nome da Rosa, inclusive, revisitando pesadamente o Sherlock Holmes, né? E no traço que você tem ali na realidade na obra dele, pegar o Apocalípticos Integrados, que ele é bem evidente, ele fala assim, é engraçado porque ele começa desse jeito, veja o início, a nossa época formou dois grandes grupos. Ambos veem que existe uma resolução final da história da humanidade, e essa resolução final chegou a um ponto de desfecho, e a gente tem que decidir que desfecho vai ter. E aí ele fala assim, de um lado nós temos aquilo que nós chamamos de apocalípticos, é o povo que acha que o fim do mundo chegou, acabou para todo mundo, é uma escatologia viva, e esse povo fala, ó, acabou, né? Então ele fala, na filmografia contemporânea, isso é lógico, ele é década de 90, né? Na filmografia de hoje a gente vê lá heróis todos totalmente arrebentados na tela de cinema, lutando para sobreviver, sangrando, morrendo, a gente vê o mundo em caos, desequilíbrio natural, a gente vê um problema com a tecnologia, medo de uma conquista, um domínio de máquinas sobre os seres humanos, o fim da história da humanidade, como diria o Francis Fukuyama naquele texto que foi extremamente questionado na época que foi lançado lá
no âmbito da história principalmente, e aquele negócio todo. E do outro lado você tem os integrados, né, que falam assim, olha, a integração vai salvar o mundo, deem as mãos, usem a tecnologia, vamos pensar nas relações intersistêmicas, mais ou menos como a Nora Bateson fala, ou como o Bateson, pai dela, falou antes dela, dentro do contexto específico da leitura da cibernética, e vamos todos dar as mãos, e vai ser tudo lindo, e vai haver uma grande revolução. São duas posturas completamente opostas. Ele fala, como raios isso se formou? Você não vai encontrar uma causa específica, mas você vai encontrar a mesma realidade operada por dois signos distintos. E isso é o mais interessante, você não tem signos fixos. A cultura estabeleceu e calcificou esses signos e em cima deles criou coleções inteiras de representações simbólicas, se preferirem sistemas sêmicos inteiros. Percebem? E é essa a jogada. Basicamente eles são opostos. Eles começaram a travar uma discussão. Mais ou menos como direita e esquerda travaram uma discussão ao longo do século XX, nós vamos ter os apocalípticos integrados no final do século XX, e pelo menos na percepção, na minha humilde percepção, hoje nós vamos ter um libertarianismo contra um regime de totalizações. O isolacionismo individualista, que antes era considerado uma forma de emancipação, contra o integracionismo social. Percebam então o desenho que nós temos, né? O ceticismo não é mais o apocalíptico, mas é o cético contra o indivíduo de uma, não vou nem dizer de um estoicismo esperançoso, mas de um epicurismo aberto, né? Aquele que quer desfrutar das coisas boas da vida. O espiritualizado em oposição ao indivíduo da materialidade. Você multiplica essas dualidades e elas começam a aparecer cada vez mais. Humberto Eco ele demonstra, nesse sobre os ombros gigantes, ele começa a demonstrar uma certa dificuldade em entender exatamente o que está acontecendo na época que ele analisa, que é 90 para 2000 ali, né? E ele começa a demonstrar certo desgaste no sentido específico de fazer essa leitura cultural. Ele fala, olha, a partir do início do 20 a gente tem o deslocamento do idealismo, daquelas tarefas ideais, daquela propensão à perfeição ideal, dos apriorismos kantianos, aquela coisa toda, e há um desgaste. Aí a cultura começa a se questionar ferozmente, ela começa a encontrar beleza onde não havia, sofre uma subversão de valores muito forte, né? Ele não está falando isso num sentido moralista, mas está dizendo, nós invertemos muito a cadeia de valores, abrimos questionamentos aí que são considerados monstruosos para quem ainda vive sob aquele arsenal mais antigo, mais formal, mais religioso, mais idealista e assim por diante. E aí esse entrechoque que é formado ali, ele começa a criar uma desordem no âmbito da pós-modernidade, inclusive, né? Então Humberto Eco ele vai, nesse ponto, já meio que contrariando um pouco apocalípticos integrados, ele vai dizer assim, já houve a gente já estirou a capacidade, o enleio, a possibilidade, né? Esse enlear no sentido de criar, né? O nó de criar o enlace, né? A gente já não consegue mais manter a coerência, a coesão da cultura. A gente abriu para muitas possibilidades e essas muitas possibilidades já não permitem mais um assentamento. E ele está olhando para isso aqui, ó. Ele está olhando para a formação do signo. Ele está dizendo agora você imagine o que significa a multiplicidade de códigos diante dessa multiplicidade de sistemas, de modelos, de estratégias intersistêmicas continuadas. E agora ele vai começar a olhar para movimentos sociais, vai começar a olhar para a produção artística, principalmente para a produção artística, e vai começar a mostrar que isso vai criando várias reapropriações de sistemas sêmicos. Então nós vamos ter várias redefinições sêmicas, todas elas implicadas para linguagens específicas. Você tem uma rearticulação integral de códigos. A arte não é mais a mesma. Pega um Jackson Pollock, por exemplo. Pollock vai trabalhar sempre num sentido e num sistema de Sofia, o cachorrinho do vizinho latindo, Sofia latindo também aqui. Você vai trabalhar sempre num sistema que vai te permitir uma rearticulação de linguagens, sejam linguagens visuais, linguagens textuais, linguagens, sejam como forem. Essas linguagens passam a ser muito distintas. Um Pollock, por exemplo, ele toma uma estratégia, um conjunto de estratégias artísticas e subverte completamente. E nessa subversão ele consegue encontrar, inclusive, uma recomposição da tarefa artística. Não é mais a apresentação do belo, não é mais o convite a um processo de olhar horizontal. É antes um convite à participação da própria obra. O jeito que ele pinta é diferente, o jeito que a obra é construída é diferente. Você pode pegar autores ou pintores posteriores, tem vários, tantos outros aí, né? Você vai pegar, por exemplo, os autores, os pintores, os escultores, os experimentalistas artísticos do final do 20 que vão trabalhar com imagens, com choque, com a mistura de culturas. Alguns deles vão trabalhar com acesso ao corpo como sendo uma apropriação nova do processo de arte, então com a ideia da nudez, com a ideia do toque, com a ideia da ameaça à própria vida, inclusive. Nós temos exemplos fantásticos, incríveis, até assustadores de como a arte passa a ser produzida, né?
a própria cirurgia plástica como arte, mais recentemente a implantação de chips sobre a pele como arte, então como manifesto artístico, né? Mais ou menos como Scandroid fala lá pelas tantas, né? Eu sou carne, osso e circuitos, então você passa a ter essa interiorização. E agora todo esse processo passa a ser uma releitura sêmica, isso é um novo universo sêmico para as artes visuais, né? Você passa a ter uma releitura sêmica no âmbito poético, pega lá, por exemplo, Svetlana Alexievich, pega Danielev, por exemplo, pega esses autores que estão começando a trabalhar agora com a possibilidade de tensão do texto, como diz a dona Haraway. Isso é uma reconstrução significante. A linguagem, vocês podem ver por isso aqui mesmo, não é mais só linguagem, essas imagens, isso aqui é o rudimento, isso aqui é 2000 ainda, né? E olha lá, talvez seja muito mais antigo, mas as imagens elas sofrem interações distintas, a gente exige movimento, interfaces diferentes, tempos diferentes, reflexões metafísicas diferentes. Isso tudo transforma o posicionamento das linguagens, tá? Então o signo agora ele passa a capacitar expressões artísticas de trato minimalista, mas que ao mesmo tempo acessam várias dimensões da captação e da percepção humana. E por conta disso, Humberto Eco ele estava fissurado, olhando para essas situações e pensando que transformação é essa e o que é que nos espera no amanhã, agora que nós não temos mais nós podemos falar em pragmatismo linguístico, mas não podemos mais falar em paradigmas linguísticos, né? Como é que isso fica agora? Então, assim, basicamente a gente passa a ter, dentro desse contexto, uma nova tradição de leituras. Vamos aplicar isso ao direito, eu já me excedi aqui com o tempo, mas vamos aplicar isso ao direito, eu quero apresentar esse caso, e eu vou deixar uma atividade correlacionada para vocês lá em cima desse caso. Eu quero que vocês pensem agora no seguinte, em 2018, tá, nós tivemos uma situação nos Estados Unidos que foi conhecida como situação do Travel Ban. Tá? Essa situação do Travel Ban, ela basicamente representou a terceira iteração desse movimento e dentro desse contexto ela permitiu a absorção de 7 países, 7 grupos, né, nacionais diferentes que passariam a ser barrados no ingresso dos Estados Unidos. Veja, barrado é um exagero. Tá? Esse barrado significa 90 dias para expedição de autorização de ingresso, extensíveis até 120 dias. Tá? Então, basicamente, você passaria por um filtro muito mais rigoroso. Quem estuda direito internacional aí vai saber que isso é letal para qualquer pessoa que esteja buscando refúgio. Tá? 90 dias é inviável, 120 nem se fala. Né? Você basicamente está falando de espera de 3 meses para você obter possibilidade de ingresso regular num país. Tá? Então, numa realidade em que você vai buscar um refugiado de guerra que não tem como esperar e que tem que ir de uma vez, isso é impossível. Né? Mas essa terceira iteração, que foi determinada pelo presidente Trump, ela passou depois pelo filtro, no final de 2017, início de 2018, ela passou por um filtro, e daí em 2018 aconteceu esse travel ban nessa terceira iteração. Né? E aí começou toda uma polêmica no final de 2018 por conta dos países envolvidos nesse travel ban, que eram 5: Síria, Iêmen, Irã, Líbia e Somália, como está aqui para vocês, né? 5 países de origem muçulmana, de ordem, perdão, muçulmana, mais 2 países não muçulmanos, que são a Coreia do Norte e a Venezuela. Tá? O que começou a acontecer? Por conta disso, a leitura que foi feita por muitas pessoas foi: ele está tentando banir muçulmanos. São 5 países muçulmanos, 2 que não são. Né? E agora a gente tem um impacto muito pesado desse travel ban. Ele deflagrou nos Estados Unidos o que eles entendiam ser um movimento que estava assim, uma espera histórica absurda, porque já havia desde lá de trás, desde o ato patriótico, uma preocupação em tentar sufragar a presença de muçulmanos nos Estados Unidos. E a partir daí nós vamos ter então no travel ban a ideia de uma campanha que ficou conhecida como No Muslim Ban Ever. Né? Então essa campanha começou e ela começou a angariar apoio, suporte para tentar vencer no terreno político todas as disputas que haviam acontecido ao redor desse banimento. E aí começou aquela agregação típica de argumentos de um lado e de outro, e esse movimento começou a captar pessoas que fossem apoiadores dessa causa. Né? Veja, o que acontece aqui é que você vai ter evidentemente um argumento de resistência apresentado, e ele vai ser formalizado num caso do estado do Havaí contra o Trump, para tentar inverter essa possibilidade de decisão do Poder Executivo no âmbito da Suprema Corte. Né? Note que quando o Hawaii versus Trump chega à Suprema Corte, você já teve em lugares, em zonas polarizadas, entre juízes de primeira instância, discussões repetidas sobre esse assunto. E essas discussões repetidas elas são forçosas, elas levantaram argumentos em favor dos suplicantes, em favor dos peticionantes, tentando afastar a decisão do Trump para poder criar certas formas de abertura. O que acontece aí?
Nós temos uma série de argumentos que foram levantados nesses casos. Primeiro, evidentemente, trata-se de uma medida discriminatória pela leitura que foi compreendida, né? Então eles estão dizendo basicamente que dentro do contexto específico dessas produções legislativas nós temos, sim, uma prática de caráter discriminatório e essa prática não pode ser aceita. Existem pelo menos duas estruturas normativas sólidas que defendem a impossibilidade de você adotar esse tipo de medidas discriminatórias. Primeiro, a primeira emenda, que dá liberdade de religião, e depois um ato de 1920 que permite o ingresso nos Estados Unidos de pessoas sem que haja qualquer tipo de leitura de suas origens nacionais, né? Então, a suspensão da origem nacional do indivíduo como caso de julgamento para o seu ingresso nos Estados Unidos. Foi bem na época de Ellis Island, foi bem no período do grosso da imigração e tal, então houve ali toda uma questão do enfrentamento da causa para poder criar uma abertura específica nesse sentido. A culminação de ataques a comunidades muçulmanas seria o ponto alto desse ato. Então aí havia uma acusação graçando que dizia basicamente que esse governo estaria perpetrando aos poucos ataques sistemáticos à comunidade islâmica. E por conta disso nós chegaríamos a essa terceira iteração da medida do executivo, e essa terceira iteração ela coroaria todos esses esforços, criando uma barreira bem mais feroz nesse sentido. Adversidades enfrentadas pelos refugiados, como a gente disse, pense só em 3 meses, um refugiado de guerra, um refugiado de desastre natural, tentando ingressar num país, buscando proteção política, buscando abrigo e não conseguir. Né? Então, basicamente, você está prolongando o risco e o sofrimento dessas pessoas. Uma evidente agenda nacionalista de fundo, que basicamente recuperaria discursos que não vale nem a pena mencionar por enquanto, mas daqui a pouco nós vamos comentar, e que falavam que a América tem que ser para os americanos, ou antes para os anglo-saxônicos, ou anglo-saxões. Então, pensem bem nessa medida aí. E, por fim, o precedente para outras pautas discriminatórias, pela recuperação de traços históricos de discriminação anteriores à reconstrução do cenário discriminatório. Agora, vamos me dizer que isso aqui não é o exemplo perfeito do que nós acabávamos de discutir. Não se trata nesse sentido da formulação específica de signos que tem um histórico e que vão acumulando esse histórico na possibilidade de debates. Ao contrário, nós temos um momento histórico em que eles assumem força diante das políticas alocadas e apresentadas. Notadamente as políticas que são que reivindicam a proteção contra um determinado universo de medo e criam, portanto, um discurso do medo para se justificarem. Ali elas se permitem a recuperação de traços históricos que vão levar em consideração formas de discriminação anteriores, formas de homogeneização social anteriores, formas de encerramento xenofóbico anteriores. Tá? Então, eu não preciso... tem 2 discursos que são centrais aqui. Primeiro, o discurso contra os imigrantes lá nas décadas de 1910, 1920. Os imigrantes estavam chegando nos Estados Unidos. Né? Então, toda a pauta discriminatória que havia lá, uma América para os americanos, vinha contra eles. E, em segundo lugar, o discurso da clã. Olha, a América é para os anglo-saxões, não para os afro-americanos. Vocês não têm nada aqui, vocês estão morando aqui de favor. Percebam, então, o lance, o movimento e o entrechoque, a resistência continuada que existe dentro desses contextos. E agora nós temos discursos que estão recuperando esses discursos históricos que já deveriam ter sido sufragados, mas que agora vem oportunidade para que sejam ressuscitados, sob um novo argumento, sob uma nova luz. Isso é o mais interessante. O que está por trás disso? Né? Então existia de fato ali algo marinando, algo fervilhando sob aquela formalidade discursiva que agora tinha encontrado impedimentos e proteção normativa, né, para as pessoas que sofriam com discriminação? Ou será que essa barreira, na realidade, uma vez rompida, trouxe de volta essa possibilidade discursiva? Ou será que existe um mecanismo cognitivo que remete aos 2 discursos? Essa é a pergunta típica do Benveniste e no final das contas é o que nos remete ao eco. Tá? Guarda essa ideia por enquanto. Veja, existem alguns argumentos aqui que são favoráveis à medida. Por exemplo, o argumento da segurança nacional. Baseado nesse discurso de medo, se nós quisermos mostrar o ponto de vista mais frágil dele, o argumento da segurança nacional, ele basicamente diria que é possível que você esteja trazendo agentes inimigos para dentro do teu território, na medida de uma abertura de fronteiras sem nenhum filtro, sem nenhuma filtragem, como eles dizem. Né? Porque já havia filtragem, só que agora lá basicamente ganha mais tempo e se torna muito mais rigorosa. Né? Então, basicamente, você estaria tecnicamente criando barreiras de segurança para o teu país, sem necessariamente impedir, na leitura desse lado aqui, qualquer tipo de exercício de direitos. Né? Outra questão é que a autoridade legal do presidente permitiria a ele tomar determinadas medidas, né? Medidas como essa, já que diz respeito a uma questão de fronteiras, relações internacionais e, portanto, diz respeito à chefia de Estado. Então não haveria aqui nenhum tipo de barreira que impedisse esses indivíduos
que impedisse o presidente de tomar uma medida tal, né? E por fim, a proclamação oficial não menciona religiões. Na proclamação oficial que foi dada pelo presidente, ele simplesmente fala dos países e fala, olha, por conta do foco desses países, por conta da segurança nacional, desses 7 países, tem 2 que não são muçulmanos, nós não vamos mais aceitar, nós não podemos mais abrir de forma desmedida nossas fronteiras e nós vamos criar uma série de restrições específicas. Pronto, né? E aí vocês têm 3 argumentos centrais aí que vão contra a possibilidade da defesa que está sendo exposta pelo movimento No Muslim Ban, né? E aí você tem agora argumentos que são contrários e favoráveis colocados lado a lado, só que agora no sentido jurídico. No sentido dos argumentos contrários, tem 2 eixos que eu comentei agora há pouco, a Establishment Clause, que é basicamente a determinação lá na primeira emenda da Constituição de uma liberdade de religião, então eu posso, né, basicamente seguir a religião que eu quiser, e a extensão dos poderes do presidente sobre o Immigration and Nationality Act, que é justamente aquele que faz o barramento de todo tipo de discriminação por origem nacional, né? E por fim, a ideia da recuperação de ações como a Korematsu versus United States. A Korematsu é basicamente um julgamento que permitiu na Suprema Corte a formação de campos de aprisionamento de japoneses durante o período da Segunda Guerra por temor de espionagem, né? Então uma coisa que é levantada é que essa permissividade estaria, veja, agora volto ao argumento que eu comentei agora há pouco, suscitando traços históricos que fora da Suprema Corte já eram relevantes, socialmente já eram relevantes, então formas discriminatórias, e que já tinham encontrado caminho para julgamentos da Suprema Corte durante a Segunda Guerra. E agora você estaria tendo exatamente esse mesmo surto de pânico. Olha, eu não posso permitir que o inimigo caminhe pelo meu território, eu vou ter que encerrar, vou ter que jogar ele para fora, eu vou ter que concentrar ele, vou ter que prender, vou ter que controlar os movimentos, né? Então tá aí, você tem 3 argumentos jurídicos contrários. Além de tudo, ainda existe a possibilidade de você fazer alegação de quebra do devido processo legal, porque a pessoa basicamente está sofrendo por uma série de acusações ali, basicamente ela está sofrendo com essa barreira sem ser acusada especificamente de nada, você não sabe se ela tem ou se ela não tem nenhum tipo de teor ou envolvimento criminal e assim por diante, ou se ela tem qualquer tipo de envolvimento com terrorismo ou não, também não interessa, só pela origem dela ela fica jogada para fora, né? Então existem todas essas sobrecargas do devido processo, das garantias constitucionais aos indivíduos e acabou. Né? E aí tem os argumentos favoráveis, né? Então a gente coloca aqui, e veja por que eu falei tanto em neutralidade lá atrás. Aquilo que se chama valor de neutralidade fácil, ou na origem, lá no texto original, facial neutrality, né? Faltou fechar o parênteses ali, desculpem, né? Dessas alegações. E isso não determinaria nenhum intento discriminatório e, portanto, anularia todas as alegações feitas. Tá? Então, na mentalidade do defensor do Trump, seria necessário provar por A mais B que o Trump e que a equipe dele, quando colocaram esse pronunciamento, tinham claras intenções discriminatórias. E eles dizem que, laudando o discurso linguisticamente, atentem para isso, não há qualquer traço de agressividade ou discriminação no que foi colocado. E, portanto, não há mais a possibilidade de levantar a alegação de que existe aí qualquer tipo de pauta nacionalista, discriminatória, etc, etc, etc. Mais que isso, existe uma cobertura de uma porcentagem reduzida de grupamentos muçulmanos ao redor do globo. Esses grupos que eles foram colocados aí são menos de 8% dos grupos muçulmanos do mundo e, portanto, se a entrada de muçulmanos fosse a necessidade e a demanda de impedimento, teria sido estupidamente ineficiente, né? Além do que, existiriam de fato riscos concretos para a segurança nacional, sobretudo devido às atuais circunstâncias políticas, né? Sofreu o agravamento agora com a morte do Soleimani, né? Por exemplo, né? Que alguns dizem, os analistas políticos e analistas os analistas da ciência política, analistas de política internacional, dizem que foi um grande erro, um grande erro de cálculo dos norte-americanos ter atacado Soleimani. Mas enfim. E aí você tem agora uma fórmula dúplice, veja, aliás, só deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que significa esse valor de neutralidade de face e por que eu falei tanto em neutralidade de linguagem? Neutralidade de linguagem não existe, tá? Neutralidade de face é o termo, esse facial neutrality, é o termo que é utilizado para você tentar construir a ideia de que se a tua linguagem não é agressiva, ela é suficientemente imparcial, né? Basicamente ela nunca vai ser neutra, ela sempre está defendendo uma pauta, só que a questão não é, como diria o Bakhtin, defender ou não defender pautas, a questão é, mesmo ao defender uma pauta, estar aberto ao posicionamento de discussão e utilizar a tua fala apenas para a medida necessária. Então agora a gente volta para a construção do signo e para o alcance do signo que a gente colocou lá atrás. O sistema sêmico que está sendo criado aqui, ele está sendo disputado não mais sobre as relações estruturais do direito, não mais sobre as relações estruturais do executivo. Ela está sendo tratada em cima da possibilidade de uma linguagem não agressiva.
Percebam, não é a consequência que o indivíduo sofre como colocava o No Muslim Ban. Não é mais isso. Agora trata-se do discurso e da natureza do discurso do Trump e dos seus apoiadores, dos seus assessores de governo. Percebam a virada. Mudou o eixo porque a produção do signo mudou. O signo não é mais a desumanidade da atitude. Até porque a rendição já aconteceu. Não se trata de ser humano ou desumano. Dentro das situações, dentro das circunstâncias, a nossa segurança também importa. Eis o que o discurso de medo faz e como ele se entranha, como ele se enraiza. Ele provocou uma armadilha. E o No Muslim Ban foi um dos únicos movimentos que ainda teve a consciência e a vergonha na cara de dizer, olha, o que está acontecendo de fato é segregacionismo, é forma de discriminação. Porque em todos os outros contextos, inclusive no contexto da Suprema Corte, o que houve foi uma discussão sobre linguagens frias. Dizendo, ao se dizer nesse caso, todas as decisões são possíveis, está partindo de um pressuposto. Faz parte da prerrogativa do executivo atuar dessa forma. E como tudo é possível, inclusive uma medida desse teor é possível, desde que ela não infrinja abertamente essas normas. Percebem? Então o teor, o espaço de latência, aquilo que nós colocamos como mundo possível construído no Humberto Eco, gera signos na medida de uma passividade, não neutralidade, mas passividade que se disfarça de não ataque. Mas ela já é, a seu modo, um ataque. Quer dizer, o Rafael já não te ataca mais, mas esse espaço já não foi mais feito para você. Então o Rafael não precisa fazer mais nada, ele só senta e espera enquanto você se quebra para se virar nesse espaço, percebem? Aí é que está a grande questão. A neutralidade de face que eles colocaram, ela é uma tese, ela é uma hipótese falida. Tanto que o resultado o resultado do Hawaii versus Trump foi de dar por 5 votos a 4 a prerrogativa de continuidade das medidas tomadas pelo Trump. Foi extremamente controverso. Tudo bem? Então vamos lá. Existe ainda a questão da liberdade de religião em oposição a essa fórmula da origem nacional. Esse elemento permaneceu no fundo, né? Esses dois, na realidade, quando eu coloco em oposição é porque eles estão trabalhando juntos em lugares distintos, né? A liberdade de religião parte da emenda constitucional, a fórmula da origem nacional parte do ato em defesa dos imigrantes, né? E esses dois elementos, esses dois atos, eles estão colocados em conjunção e a conjunção deles fornece a noção e a criação de um novo signo. Eles falam sobre um perigo, que é o que está sendo discutido agora. De novo, não é mais a consequência para o indivíduo, mas a possibilidade de racismo institucional. Então, veja, o movimento que está fazendo a defesa pegou a sacada. Facial neutrality da linguagem, né, não é o suficiente, não é um argumento suficiente para trazer justificações à tona ou para fazer uma discussão racional sobre o assunto. Porque a partir do momento em que você alega facial neutrality, isso significa que você institucionalizou o racismo de uma maneira oculta, de uma maneira subversiva. Percebem? Então, basicamente, agora a estrutura passou a ser discriminatória. Estão sacando a ideia? A ideia é justamente essa. Não adianta se me dar o significado de racismo institucional. Ele é limitado. Ele só vai servir agora como ponta de lança num processo maior. Não adianta você me dizer aqui que racismo institucional substantivou a coisa ou que basicamente se acoplou como característica da instituição. Agora a instituição é racista ou ela agregou práticas racistas dentro do seu contexto, que são coisas diferentes, diga-se de passagem. Não adianta você me dizer isso. A questão central passou a ser a instituição representa o povo e agora, por conta do racismo institucional, essa passa a ser a escandalosa vontade popular. Percebem? Então nós não estamos mais falando do semântico, do sintático e do pragmático. Nós estamos falando sobre o eixo pragmático fervilhando com representações simbólicas, a desconstrução do sintático, que agora passa a ser articulado com mais cuidado em virtude dos posicionamentos relativos assumidos, e a desconstrução do semântico, que passa agora a integrar potentemente, poderosamente, apenas a caixa instrumental que vai posicionar elementos internos a um discurso para defender esse ou aquele posicionamento. Basicamente, era isso que eu tinha a dizer nesse primeiro momento, tá? Eu vou voltar a essa discussão ainda, eu quero voltar a ela, eu vou voltar a esse mesmo caso, eu quero analisar com vocês o Hawaii versus Trump com mais detalhes, mas isso serve como uma abertura para a nossa discussão. E agora que eu tenho a caixa de ferramentas montada, eu posso ir direto para o caso Hawaii versus Trump, que eu vou colocar para vocês na sequência, tá? Provavelmente já para a discussão da próxima semana, fechando assim esse ciclo inicial que nós temos aí, esperemos, né? Um ciclo que se encerra já na semana que vem, de isolamento domiciliar.
Tá? Eu agradeço a atenção de vocês, vejam um vídeo, me deem um feedback do que está acontecendo, de como vocês estão lendo o vídeo, se está legal, se não está, se está ficando claro ou não, né? Aquele esquema de sempre. Eu vou deixar também a atividade para vocês e das 7 às 8h40 hoje eu estou à disposição para atender dúvidas, para dialogar, para conversar, e usem os fóruns enquanto nós não estivermos em aula, porque eu não vou poder ficar assim 24 horas por dia disponível ali naquele, já que eu tenho mais outras 5 turmas, né? Então vejam, que daí a gente pode ir conversando pelo fórum, eu posso ir lá demarcando respostas para vocês, beleza? É isso aí, pessoal, um abraço, falamos na sequência. Cuidem-se, por favor, Deus abençoe. Até mais.